Olá, meus amados irmãos, graça e paz em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou postando aqui esse vídeo com o objetivo de ensinar, de esclarecer, de elucidar alguma outra dúvida que possa haver por causa da nossa confraternização, ou melhor, do nosso grupão que iremos fazer agora no final do mês de junho, com comidas típicas, a base de milho, e se alguém quiser ir com vestuário quadriculado e assim por diante. Alguns irmãos, eles tiveram dúvidas no que diz respeito a se isso que nós iremos fazer tem uma origem pagã. E é uma dúvida normal, é uma dúvida sincera, é uma dúvida que é justa. E é importante se questionar, é muito importante a gente sempre se questionar as nossas ações, as nossas motivações, as nossas atitudes. Por essa razão, eu gostaria de falar brevemente para vocês algumas coisas. O que eu estou falando vai estar também sendo postado em forma de escrita, um pequeno artigo, com textos bíblicos e de forma mais minuciosa. Mas assim, passando por cima, eu gostaria de, em primeiro lugar, pedir a vocês que lessem um trecho de 1 Coríntios 8. Nós não iremos ler por questão de tempo, mas lá fala de uma realidade, de um problema que aconteceu na igreja lá no primeiro século, na igreja de Coríntio. Não que tenhamos problemas, nós não temos problemas aqui na Rio de Vida, mas é importante por causa do exemplo que aconteceu. Lá, alguns irmãos comiam carne e outros não. Mas o problema é porque, por não ter frigorífico na época, as carnes dos animais vinham dos templos pagãos, porque eram sacrificados aos ídolos, de origem pagã. E alguns irmãos diziam, não, essa carne tem origem pagã, não vamos comer. Outros diziam, não, nós oramos a Deus e quando a gente consagra a Deus, tudo é santificado. E ali, 1 Coríntios 8, versículos 1 ao 13, nos esclarece algumas coisas. Em primeiro lugar, nos esclarece que cada um tem uma opinião que não faz parte da essência da fé, uma opinião que é para a glória de Deus. Então é muito importante a gente ter opiniões, desenvolver opiniões com o intuito de agradar a Deus. Mas nesse texto também nos mostra que as nossas opiniões, primeiro é ter opiniões para a glória de Deus. A segunda é que as nossas opiniões não sejam motivos para causar divisão, para causar mal-estar no meio da congregação. Não é que esteja acontecendo aqui conosco, mas isso nos ajuda para entendermos melhor como prevenção. Então, naquele texto de 1 Coríntios 8, nos mostra esses dois princípios, que nós possamos ter convicções, desenvolver convicções para a glória de Deus, e segundo, que o nosso amor um pelo outro possa ser maior do que opiniões que nos dividem e que nos magoam. Isso é muito importante. Posto isso, eu gostaria de trazer para os irmãos algumas considerações no que diz respeito ao raciocínio de não aceitar e não praticar, porque a origem disso está no paganismo, porque a origem dessa prática, desse ato, desse estilo de fazer, esteja enraizado em práticas e crenças pagãs. Ora, eu gostaria de conversar com os irmãos e desenvolver com vocês algumas coisas. A primeira delas é que Deus, quando Ele quis estabelecer festas ou cerimônias ou ordenanças, Ele não se importou com práticas pagãs. Não se importou. Ele instituiu independente das práticas pagãs. Ele ordenou ao povo fazer independente das práticas pagãs. Veja como exemplo, por exemplo, a festa das primícias, a festa das semanas, uma festa longa que Deus estabeleceu para o povo de Israel, lá no livro de Levítico e lá no livro de Números.
Você pode olhar o artigo que eu escrevi, lá tem os textos com mais detalhes. Deus falou, olha, façam isso. Só que aquele povo de Israel que passou várias gerações escravos lá no Egito, sabiam, entendiam que naquele Egito antigo também tinha uma festa pagã na época da colheita, em homenagem aos deuses pagãos. E quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele não quis saber dessas práticas pagãs, de origens pagãs, na época da colheita. Não, Deus instituiu essa festa e o povo obedeceu. Nota aí, o povo sabia que tinha raízes pagãs, mas isso não importa. Porque o que importa é que o ato que eles iam fazer dessa festa da colheita, na época da colheita, era para honra e glória a Deus. Isso é interessante. Outra coisa interessante, o segundo exemplo, é o exemplo de Jesus Cristo. Quando ele ressuscitou, ele instituiu o batismo nas águas. Vão, pregue o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. Marcos 16. E portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28. Prática cristã, o batismo nas águas. Só que o batismo nas águas é um ritual de purificação cujas origens também está lá no Egito Antigo, onde as pessoas eram purificadas nas águas do mar ou nas águas do rio Nilo e assim por diante. Havia essa prática de purificação, de batismo nas águas, enraizados no paganismo, mas Jesus não se interessou por isso. Ele instituiu o batismo nas águas com um significado cristão, independente das origens que possam ter havido, das perversões pagãs que possam ter surgido. Olha aqui dois exemplos interessantes. Então, a origem pagã não atrapalhou Deus, não atrapalhou Jesus, quer seja para instituir a festa das semanas, das primícias, para o povo de Israel, ou quer seja para instituir o batismo para a igreja. Nós fazemos, porque Deus ordenou. Outro exemplo interessante é Paulo. Quando ele escreveu uma de suas cartas, ele utilizou um exemplo pagão. A coroa da vitória, que era coroa de flores, de folhas, uma coroa de folha de louro. E era uma prática pagã. Mas Paulo pegou esse exemplo dizendo, olha, as coroas dessas Olimpíadas, elas murcham, elas acabam se desfazendo, mas a nossa coroa eterna não se corrompe. Ou seja, ele pegou uma prática pagã, de origem pagã, e simplesmente usou como ilustração para contrastar com a nossa coroa eterna. E não se preocupou em falar, em explicar, em rejeitar a coroa de louro por causa da origem pagã. Só é você olhar a mitologia grega. A deusa Nike, que traz coroa de louros. Ou então a ninfa Dáfne, que se escondeu do deus Apolo, que a perseguia sexualmente, e o pai de Dáfne transformou ela num pé de louro, num pé de folha de louro. Então são exemplos que a gente percebe, Paulo, Jesus, Deus, que eles não se importaram com nada disso, né? E nós também não nos importamos com a origem, nós nos importamos com a situação atual, com a circunstância atual, não com origens remotas. Ora, entendendo isso em primeiro lugar, gostaria de trazer também, em segundo lugar, o fato de que nós não estamos totalmente cercados por coisas, por costumes, por hábitos de origem pagã. Com certeza. Por exemplo, o açaí que a gente consome tem origem numa lenda pagã da América do Sul. Só é pesquisar açaí. Ou o chocolate que a gente come, só é pesquisar acerca do iscacau, ou das outras lendas oriundas na mitologia pagã da América Central, da América do Sul, que explicam o cacau.
Está no artigo que eu escrevi, que você pode ler. Origem pagã. O que é que a gente vai fazer? Deixar de comer chocolate? Deixar de comer açaí? Não. Porque hoje, na situação atual, não tem esse contexto de paganismo. Ora, podemos ir mais. Essa aliança, as alianças nos dedos, é de origem em práticas de pagãos. Eu sei que a Bíblia fala de aliança, mas é aliança no sentido de compromisso entre Deus e a gente. Esse anel que a gente chama de aliança tem origem no paganismo e a gente usa. Outro exemplo, o véu de noiva. As irmãs que casaram, ou vocês que pretendem casar, querem vestir uma roupa com véu, origem pagã, na superstição, para evitar com que demônios, tenham inveja e queiram possuir a virgem que vai casar. Ou na Idade Média, onde o buquê, o cheiro das flores, afugentava os demônios. Origem na superstição e no paganismo. Ou aquela chuva de arroz que jogam sobre os noivos, oriundo de práticas pagãs na China antiga, significando prosperidade para o casal que está iniciando o casamento. Origem de tudo isso. Vamos deixar de usar o véu, a grinalda, o buquê, a aliança? Não. Vamos mais para perto. Nas nossas residências, nas nossas casas, a gente tem o costume de colocar uma cesta com frutas ou um jarrinho com flores. Origem pagã. Na Grécia Antiga. Cornucópia, pesquise na Wikipédia, cornucópia, leia no artigo. Origem pagã. Cestas, as frutas nas cestas ou flores no jarro. Cornucópia. Vamos mais específico. O dinheiro que a gente usa. Tem um retrato daquela mulher, Sempre tem aquela mulher com a folha de louro na cabeça. Olha a folha de louro, paganismo. Olha aquela mulher. Olha aquele barrete, aquele capuz que dizem que tem origem na Revolução Francesa. Mas a origem é lá na Frígia Antiga, na Grécia Antiga. Origem pagã. Até o dinheiro que a gente usa é de origem pagã. Então tudo isso nos mostra, pelo menos para mim, que nós não podemos ficar assim grilados porque a origem disso é pagã. O que importa é a situação atual, o contexto atual. O que é que isso significa? Porque se a gente for tirar tudo que tiver origem pagã, tudo que está enraizado lá na perversão pagã, nós nem poderíamos viver, nós não estaríamos sendo coerentes. Porque teríamos que tirar tudo isso que eu acabei de falar e outras coisas mais. A medicina, a origem da medicina, a origem da astronomia, tudo isso na Babilônia Antiga, no paganismo. É por essa razão, meus amados, que o que importa é a prática agora. E esse grupão que nós vamos fazer, ele tem como objetivo de promover a nossa comunhão, celebrando o nome do nosso Criador, do nosso Salvador, daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para o maravilhoso reino de Jesus. Nós vamos lanchar comida típica, porque agora a colheita do milho. Se você quer vestir camisa quadranculada ou não quer, não importa. O que importa é que estaremos juntos celebrando o nome de Deus. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode procurar os pastores da igreja, pode me procurar. Fiquem à vontade para perguntar e para a gente poder estudar juntos. Eu tenho o maior prazer de explicar e conversar com você acerca desse assunto tão legal. Tá bom, amados? Fiquem na paz de Jesus. Amém.